Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Tudo bem com vocês? Vamos esperar aí no Instagram avisar todas as pessoas. Fixar aqui um comentário. Como é que vocês estão? Me contem aí. Vamos chegando para a nossa Aroma Live de hoje. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar, gente, deixa eu tirar a música aqui. Hoje nós vamos falar sobre o medo de vender. Como criar confiança ao divulgar o seu trabalho na aromaterapia. Você tem essa dificuldade? Você tem esse medo? Como é que é para você? Minha gente, não é fácil não. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como é que a aromaterapia pode ajudar, como é que a gente pode destravar esse medo, tá? E aí, nós vamos começar aí falar sobre esse assunto hoje, tá? Assunto que você escolheu para a nossa Aroma Live de hoje, tá bom? Então, como criar confiança a divulgar o seu trabalho na aromaterapia? Me contem aí, você tem medo de vender? Tem medo de vender? No começo a gente tem muito medo de vender, gente. E é super normal isso para todo mundo, tá? Vamos falar sobre isso? Bora falar sobre medo de vender aromaterapia, medo de vender óleos essenciais, medo de divulgar o seu trabalho, como é que funciona, como é que eu posso criar confiança ao divulgar o meu trabalho na aromaterapia, como é que eu posso fazer, né? Vambora falar sobre esse assunto tão importante? Vamos! Primeiramente, eu gostaria que vocês curtissem bastante essa live, compartilhassem essa live com quem tem interesse no assunto, né? Quem tem essa dificuldade também de divulgar o seu trabalho. Então, consultoras, terapeutas, aromaterapeutas, vendedoras, revendedoras de óleos essenciais, esteticistas, massoterapeutas, enfim, uma série de profissões aí que usam os óleos essenciais e a aromaterapia no seu trabalho, e muitas das vezes as pessoas estão começando, né? E tem essa dificuldade, o que é super compreensível, tá? Então, nessa live de hoje, nós vamos ajudar essas pessoas. Então, compartilhe bastante essa live, tá? Para que o Instagram também entenda que esse é um conteúdo relevante para essa pessoa e para muitas e muitas pessoas, para que nós possamos ajudá-las, tá bom? Então, bora compartilhar essa live, gente. Bora compartilhar essa live, né? Vambora? Vamos começar então. Chega de mais delongas, né? Então, você se sente travada ao se mostrar, né? Ao divulgar o teu trabalho? Primeiramente, né? A internet é uma ferramenta incrível para divulgar o seu trabalho na aromaterapia, né? O seu trabalho como revendedora, como consultora, como terapeuta, como esteticista, massoterapeuta. Não sei qual é a sua profissão. Me conta aqui nos comentários qual é a sua profissão. Como que você usa os óleos essenciais, né? Como que você usa a aromaterapia no seu trabalho? Você é uma aromaterapeuta? O que que você é? Você é uma consultora de óleos essenciais? Vamos falar sobre isso. Então, gente, outra coisa que eu gostaria de fortalecer muito aqui para vocês é que o seguinte: no começo é muito difícil. E eu posso até falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência com vocês, tá? O medo de se expor aqui na internet, no Instagram, né? No início, de verdade, a insegurança, ela toma conta. Ainda mais a depender de cada pessoa, né? Algumas pessoas têm mais facilidades para lidar com o público, outras menos e tudo mais. Outras pessoas são mais tímidas, né? Como é que eu posso dizer? Reservadas, que é o meu caso, né? Então, eu não me considero uma pessoa tímida, nunca me considerei uma pessoa tímida, mas sempre me considerei uma pessoa muito reservada, né? Uma pessoa muito discreta. E isso também, Jéssica, boa tarde, seja bem-vinda. E isso também é muito difícil. Eu tô com uma luz aqui que aparece de repente,
é a cortina. Se eu abro muito, ela estoura a luz na minha cara. E se eu fecho, ela fica abrindo e fechando com o vento. Então, relevem, tá? E aí, para essas pessoas mais discretas, mais reservadas, é mais difícil mesmo se expor aqui no Instagram, na internet, né? No começo, gente, é muito difícil fazer uma story aqui no Instagram, uma live, então, nem pensar. A gente, de fato, a gente tem medo mesmo, né, insegurança de divulgar o nosso trabalho aqui. Mas a gente só precisa começar, né? E assim como para você, como para tantas pessoas, para mim também não foi fácil, tá? Lá no começo eu tinha medo de fazer story, eu tinha medo de aparecer aqui, eu tinha medo de falar sobre o meu trabalho, eu tinha medo de aparecer, era muito difícil, era aquela ansiedade, né, para fazer uma story, aquela dificuldade, aquele pesar, aquela insegurança. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Realmente é muito difícil. E no começo também a gente não tem cliente, não tem seguidores, não tem vendas, o que torna um caminho mais longo e mais difícil, né? Mas com o tempo tudo isso melhora, tá? Tudo isso melhora e a gente só precisa começar. A gente não precisa estar perfeita, ser perfeita, porque isso não existe, a perfeição não existe, né? Então a gente precisa começar com o que a gente tem ali em mãos, com o que a gente tem e só começar que vai, né? Existe um ditado que fala, né? Que é só Marilene, boa tarde, seja muito bem-vinda. Que a gente precisa, né, dar o passo que Deus põe o universo embaixo. Então a gente precisa começar, tá? Não é fácil, mas a gente consegue, gente, a gente consegue. E aí, a aromaterapia ajuda muito nesse sentido também, né? Nesse momento de descoberta, traz muitas ferramentas práticas para poder trazer apoio emocional, até mesmo com os óleos essenciais, tá? E aí, primeiro, na verdade, antes de tudo isso, antes de falar sobre isso, eu queria falar para vocês por que nós temos medo de vender. Por que será? Vocês aqui que entraram, vocês têm medo de vender? Eu já tive medo de vender. Eu já tive medo de parecer chata, de parecer insistente, de parecer, sei lá, idiota. Várias coisas a gente pensa quando a gente vai vender, né? Já vem aquela vendedora chata. E a gente imagina que as pessoas estão pensando da gente. Mas nem é assim, mas a gente imagina 1 trilhão de coisas, né? E aí, por que a gente tem medo de vender? O objetivo com essa resposta é trazer consciência sobre a origem do medo, né? Pois a gente sabe que existe uma base aí em neurociência, né? E psicoaromaterapia, isso mesmo, para explicar tudo isso, né? Esse medo de que possa vir. E aí, gente, o medo nada mais é do que um mecanismo de autoproteção que nós temos, né? Que é ativado ali, né, por parte do nosso sistema límbico e que é responsável pelas nossas emoções mais primitivas. Então, é normal ter medo, é normal ter raiva, né? É normal sentir prazer em todo esse processo. Mas o que acontece? Toda vez que nós pensamos em nos expor, principalmente aqui na internet, a nossa mente já ativa lá as emoções negativas, né? Então, emoções de críticas passadas, traumas de rejeição, insegurança, traumas sobre merecimento, enfim, medo da rejeição. E aí já ativa tudo isso. E o que acontece? Vem o sistema límbico, né? E o que ele faz? Ele não diferencia o real do simbólico. Então, para ele, está acontecendo, entende? E aí, se uma lembrança crítica for intensa, de repente, de algum momento da sua vida, o cérebro ele vai ativar ali, né? Ele vai lembrar aquilo como padrão, né? De ameaça. Então, sempre que nós pensarmos em vender, vai vir esse sentimento, vai vir esse medo novamente e tudo mais. E isso acaba afetando, né, de uma forma geral, o nosso corpo emocional.
E aí vem o bloqueio, vem a trava mesmo, né? A dificuldade de se expressar. Muitas pessoas têm dor de garganta porque não conseguem se expressar. E às vezes elas querem falar, elas sentem essa necessidade de divulgar o trabalho dela, de divulgar uma emoção, de divulgar uma expressão. E aí elas sentem dor na garganta, né? E a dor na garganta é muito associada a isso, principalmente na medicina chinesa, né? A vontade de se expressar, ao precisar se expressar, a dificuldade de se expressar, né? E aí também vem a tensão, a ansiedade, aquele frio na barriga que a gente tem quando a gente vai falar em público, fazer uma apresentação e tudo mais. E muitas das vezes também vem a procrastinação, a autossabotagem, né? E aí a gente desiste, não, é melhor não fazer, eu tô bem assim, é melhor ficar aqui quietinha, né? E aí a gente acha um pouco difícil e a gente já prefere ficar ali na nossa zona de conforto, né? Só que, apesar que momentaneamente isso pareça ser gostosinho, né, aconchegante, mas o que acontece? Depois isso nos faz mal, porque a gente não conseguiu realizar aquilo que a gente tanto desejava. Então, no momento, ficar ali quietinha, não fazer, procrastinar, é uma delícia, é confortante, é acolhedor. Mas depois esse sentimento nos faz mal. E aí vira o contrário, né? Poxa, por que eu não fiz? Por que eu não consigo? Por que todas as pessoas conseguem e eu não consigo? Por que isso? Por que isso? Aí vem a autossabotagem mesmo, e aí os pensamentos negativos se afloram, né? E vem a baixa autoestima e é uma série de sentimentos aí negativos, tá, gente? E aí, como eu falei, os óleos essenciais atuam diretamente no nosso sistema límbico, né? Via olfato. E o que acontece? Isso gera um acesso direto às nossas emoções, né? Às nossas memórias, padrões conscientes e inconscientes. Então, a gente pode usar os óleos essenciais para poder trabalhar esse medo de divulgar o nosso trabalho. Esse medo de começar na aromaterapia, né? Ou então, às vezes, você já tem conhecimento, você já tem sua bagagem, você já tem seu material, você já tem oportunidade, você não consegue começar. Ou você começa e você desiste por conta do medo, né? Enfim, o medo ele vai gerando várias questões. Há um tempo atrás eu fiz uma live aqui falando sobre o medo, né? Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá depois dessa live para você ter mais conteúdo relacionado a isso, tá? E aí, o que acontece, gente? O medo de vender, ele também traz essa trava, né? E como é que a gente pode destravar, na verdade? Então, a gente precisa trabalhar a confiança, a autoconfiança, a nossa inteligência emocional. Inclusive, nessa live que eu citei aqui, a gente falou sobre isso. Eu falei até com uma especialista, né, de inteligência emocional. Vejam lá a live e sigam ela, porque ela pode te ajudar bastante nesse sentido, tá? Nós precisamos desenvolver habilidades, né, de oratória. A gente precisa aprimorar a nossa comunicação, dominar as técnicas, né? Aprender de fato e não só essa parte chata, por assim dizer, né, gente? Quando a gente tem o conhecimento na área que você se propõe, tudo fica mais fácil, né? Então, se você conhece sobre os óleos, se você conhece sobre a sua terapia, sobre o seu trabalho, você consegue divulgar ela de uma forma mais fácil, né? Então, talvez você precise alcançar outros níveis de conhecimento, né? E isso aconteceu comigo também. Quando a gente está começando, a gente é bombardeado por muitas e muitas informações. Então, a gente fica travada mesmo, né? Com medo de divulgar e tudo mais. E aí, bloqueia. Então, cada vez mais que a gente vai adquirindo mais conhecimento, isso vai facilitando, a gente vai adquirindo segurança, a gente vai adquirindo confiança na hora de divulgar o nosso trabalho. E isso depende muito, né? Uma coisa da outra. Então, talvez você precise aprimorar ainda mais os seus conhecimentos para que você adquira mais conhecimento ainda para poder divulgar o teu trabalho e dominar as técnicas, né? Aí que exigem, que performam o teu trabalho, tá?
Por exemplo, você pode conhecer, aplicar gatilhos mentais, né, para você conseguir divulgar esse trabalho de uma forma melhor, tá? Então, tem várias técnicas que a gente pode fazer. E alguns óleos essenciais que eu separei aqui para poder ajudar nessa questão. E aí, gente, como eu trabalho muito aqui a causa, o porquê, né? Então, eu separei esses óleos não exatamente com o intuito, assim, de óleos essenciais para o medo. Mas o que acontece? Eu trouxe óleos essenciais aqui que vai ajudar na ansiedade, no equilíbrio emocional do nosso sistema nervoso, que vai favorecer tudo isso e aí vai te trazer essa facilidade. Por quê? Às vezes você usa um óleo essencial para o medo, ok, muito bom, mas o medo de quê? Você tem um medo do quê? Né? Você está com medo do quê? Por que você não está conseguindo divulgar o teu trabalho? Qual é o teu medo? Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, o óleo essencial de lavanda. Ele vai modular toda essa ansiedade, vai equilibrar o nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático também. E vai trazer esse relaxamento mesmo, essa modulação do nosso sistema límbico. Tá? E vai ajudar demais. E aí, estando menos ansiosa, menos preocupada, né? O óleo essencial de lavanda também trabalha o medo, menos angustiada, vai facilitar todo esse processo, tá? Outro óleo essencial, o óleo essencial de olíbano, né? Que é um óleo essencial incrível, incrível, incrível. Ele vai trabalhar ali o nosso córtex pré-frontal, né? Que fica nessa área aqui da testa e vai favorecer toda aí essa questão de foco. Então, trazendo mais foco, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais facilidade de divulgar o nosso trabalho, né? Porque vai facilitar tudo isso. Quando a gente tem foco, a gente sabe exatamente o que fazer, as ideias ficam mais claras, né? E tudo isso vai acontecendo aos poucos. E aí a gente vai acessando o nosso trabalho, o nosso processo, o nosso propósito. E aí vai dando a direção correta, tá? Outro óleo essencial é o óleo essencial de laranja doce. O que vai acontecer? Ele vai promover ali a liberação de dopamina, né? Essa sensação de acolhimento e vai dissolver a energia do medo, né? Então, o óleo essencial de laranja doce é aquele óleo que trabalha bastante a nossa criança interior, né? E que traz esse acolhimento. Então, talvez trabalhe esse medo de uma forma mais profunda, dependendo do caso, tá? E aí vai trazer mais leveza, mais alegria para esse trabalho, para esse momento de divulgação, né? Que com leveza também fica tudo mais fácil e a gente consegue acessar, né, os nossos objetivos de uma forma mais leve mesmo, tá? Então, esses óleos são algumas opções. E como eu falei para vocês... Oi, boa tarde, Nena, tudo bem? E como eu falei para vocês, esses óleos eles vão trabalhar muito na ansiedade, na tranquilidade, na calma, no relaxamento, que é o que de fato acaba dificultando você fazer uma story, você fazer uma live, você, enfim, divulgar o teu trabalho, né? E por que eles ajudam nesse sentido? Porque eles têm o componente químico ali, o linalol, o limoneno, que atuam nos nossos receptores de GABA, né? E aí vai trazer essa segurança e esse relaxamento emocional com todo o poder que eles têm, né? Então, é muito interessante poder usar esses óleos essenciais para essas questões, tá? E aí vocês podem fazer uma sinergia, uma diluição de lavanda, laranja doce e olíbano tranquilamente, usar os 3 óleos essenciais, né? Usar aí no inalador pessoal, eu sugiro, né? Inalação, ou até mesmo num lenço, né? Para poder inspirar, fazer essa inspiração profundamente, principalmente nesses momentos que você for divulgar o seu trabalho, tá? Nessas questões aí, né? De repente você vai fazer uma live, um story, você está se sentindo muito ansiosa, você pode fazer essa sinergia e inalar esses óleos essenciais, tá? E aí, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Será que todas aqui têm óleos essenciais?
Me digam aí, quem tem óleo essencial em casa? Eu quero saber. Eu tô aqui com o Balance, que é um óleo essencial muito bom para relaxamento, ansiedade, tranquilidade. Na verdade, é um mix, né, de óleos essenciais, que possui alguns óleos essenciais muito bons para esse motivo e pode ajudar demais, tá, gente? Muito nervoso, muito ansiedade, muito, sabe, aquela angústia, aquela pilha toda. Pode usar também o blend, o Balance, tá? Para essas questões. Então vamos lá, gente. Você tem um óleo aí para ansiedade, para tranquilidade, relaxamento. Pega esse óleo essencial que nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou orientar vocês aqui, tá bom? E eu vou fazendo aqui, eu vou precisar olhar aqui para minha tela para mim poder falar para vocês. Primeiro eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, né, calmamente, tá bom? E aí você inspira, né, o seu óleo essencial. Eu vou colocar aqui 3 gotinhas de Balance. Inspire o seu óleo essencial profundamente, tá? E aí, feito isso, você pode imaginar quando e onde você sentiu orgulho de você, do que você fez no seu trabalho, né, do que você vem fazendo na aromaterapia. De quando você começou, do porquê que você começou. Você pode pensar em tudo isso, tá? Continue inalando profundamente, devagarinho, né? E aí, você se imagina agora sendo uma pessoa mais confiante, né? Uma pessoa mais tranquila, mais calma, uma pessoa mais relaxada e com total firmeza. Você pode escrever ou você pode dizer, né? Eu nasci para isso. Eu confio no que eu trago. Eu posso. Eu consigo. E aí você pode elaborar outras frases também de acordo com a sua necessidade, tá? Você pode escrever num papel ou também mentalizar, né, essas frases, tá bom? E aí você pode se perguntar: qual é a história que você quer contar ao mundo? O que você está buscando, né? Qual é o seu sonho? E aí você pode anotar tudo isso no papel, tá? E você continua inalando os óleos essenciais. Também pode ser num colar difusor, que enquanto você escreve, você inala, tá bom? E aí você leia todas as respostas e continue inalando os óleos essenciais e veja, né, o que você respondeu, o que você escreveu, e pare para refletir sobre isso. Pense sobre isso, né, calmamente, tranquilamente. Entenda o teu propósito, entenda que você precisa fazer o que você se propõe a fazer. Se é o teu objetivo, se é o teu trabalho, se é o teu sonho, sabe? Ninguém paga as tuas contas, né? Então, vambora, né? Vamos fazer acontecer, vamos divulgar, vamos perder esse medo, vamos destravar, né? Muitas vezes, gente, o medo, ele é um mensageiro, tá? E ele aponta algo em nós que nós precisamos mudar. Memórias emocionais que ainda não foram curadas, tá? Então, é sempre aquela regrinha de ouro. O medo é uma emoção normal, mas a partir do momento que ele começa a te travar demais, a te atrapalhar, a interferir na tua vida aqui, exatamente no teu trabalho, a te prejudicar, enfim, está fazendo você perder oportunidades, perder tempo.
é hora de olhar para isso, tá? E ver o que está acontecendo, se não existe algo a mais nesse sentido, tá? De repente pode existir uma questão emocional aí que precisa ser curada, tá? Quando nós usamos os óleos essenciais com consciência, o corpo ele cria uma nova sensação, uma nova associação emocional. Então começa a fazer daqueles sentimentos algo diferente, né? E começa a trazer segurança ao invés de medo. Começa a trabalhar tudo isso e de fato mudar essa situação, né? Então, Cristina, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender aqui qual é o nosso lugar, né? Porque às vezes nós não conseguimos destravar por conta de algo nesse sentido. A gente precisa de um processo terapêutico, tá? E aí acaba uma coisa se misturando à outra, né? E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Essa questão interna para poder começar a ter mais coragem, confiança para divulgar o nosso trabalho. Às vezes é algo que está em nós mesmos, que nós precisamos trabalhar primeiro para depois começar a ter força, segurança, saudade, força, segurança para poder divulgar o nosso trabalho, entende? Então a gente precisa entender o que está acontecendo, tá? Mas é super possível, Boa tarde, Luana. É super possível, tá, gente? Super possível. E aí, se você sente que você precisa de apoio para se fortalecer, para transformar seu conhecimento num caminho profissional e mais seguro, eu tenho algo muito especial para você. Muito especial mesmo. Eu tenho o curso Caminho dos Aromas. A gente ainda vai falar sobre outros aspectos aqui, sobre o medo, tá, gente? Como vender com verdade, de forma segura, tá? Mas antes eu queria falar aqui para vocês que o meu curso Caminho dos Aromas, ele é uma opção para que você adquira mais conhecimento ainda, ou para que você adquira conhecimento para você se sentir segura para vender o teu trabalho, para divulgar o teu trabalho, né? Para que você se sinta mais confiante mesmo ao vender o teu trabalho. Porque foi o que eu falei aqui para vocês no começo. Ao passo que a gente vai adquirindo mais e mais conhecimento, a gente vai adquirindo mais e mais confiança e segurança e mais força para divulgar o trabalho. Foi assim comigo e vai ser assim com você também, né? Às vezes nós não estamos assim preparadas, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente recebe uma informação, uma orientação, ou até mesmo um curso que a gente faz por aí, mas às vezes não foi suficiente, a gente precisa de mais orientação para que a gente possa se sentir confiante, tá? E aí, eu tenho o curso Caminho dos Aromas, que te ajuda nesse sentido. Lá eu te dou passo a passo para você começar do básico ao avançado, para você entender de forma segura, de forma confiante, né? Como vender o teu trabalho, como passar isso para o teu cliente. E as aulas são subidas aos poucos, né, para que você possa aí ter calma, tranquilidade, sem gerar ansiedade, sem gerar pane, né, porque excesso de informação também gera essa trava, esse bloqueio. Então, por isso que eu subo as aulas lá bem de acordo, para que você não passe por esse processo, para que você tenha um estudo da forma mais leve possível, tá? E durante essa semana especial, todas, no caso, que comprarem o curso Caminho dos Aromas, vai ganhar uma consultoria gratuita. Exatamente. Já tem gente aproveitando essa oferta, tá, gente? Aproveitando essa oferta para poder aprimorar ainda mais os seus resultados. Com a consultoria gratuita, nós vamos conseguir desenvolver um plano juntas, para que você possa também, com o aprendizado do curso, né, ter todo esse caminho aí para poder divulgar o teu trabalho com confiança, com segurança, sem medo, né? Sem medo, exatamente. Conquistando mais clientes, porque você vai entender diretamente como funciona ali
os óleos essenciais de forma personalizada e assim você se destaca no mercado. Então é só acessar o link na bio, né, e adquirir a sua vaga, que você também ganha uma consultoria gratuita e acesso vitalício, gente. Sabe o que é acesso vitalício? Enquanto durar a plataforma, enquanto eu existir, você vai ter acesso vitalício ao curso Caminho dos Aromas, tá? Então bora lá, não vamos perder essa oportunidade não. E aí, gente, continuando aqui, retomando o nosso conteúdo, né, não é só sobre vender, sabe? É sobre servir pessoas. Então, muitas pessoas acham, mas é chato vender, é chato, eu sou chata, eu me sinto chata vendendo, oferecendo o meu produto. Então, não é bem assim que funciona. Quando a gente está vendendo o nosso produto, o nosso serviço, a gente está ajudando pessoas. As pessoas precisam resolver problemas, né? Então, no caso aqui, falando da aromaterapia, dos óleos essenciais, as pessoas estão sedentas por saúde emocional, saúde física, por tranquilidade, por paz, por se sentirem pessoas melhores, mais relaxadas, né? O Brasil é um dos países, se eu não me engano, um dos primeiros países mais ansiosos do mundo, né? Então, assim, quando você vende a tua terapia, quando você vende o teu óleo essencial, quando você vende o teu serviço, você está ajudando pessoas. Então, não é só sobre vender, é sobre servir também, tá? E como eu falei também, você não precisa estar pronta para começar. Você precisa estar disposta, tá bom? Disposta. Você estando disposta, tudo fica mais fácil. E aí a gente vai aprimorando no caminho. Não é de repente que a gente começa e de repente que a gente está vendendo e acontecendo. Não, gente, eu já estou aqui na internet. Claro que eu comecei com a cosmetologia natural, fazendo sabonetes natural, mas é um processo, né? No caso, eu evoluí o meu trabalho, mas o intuito é o mesmo, né? Eu fazia sabonetes artesanais, eu fazia sabonetes naturais lá no começo, eu trabalhava com a cosmetologia natural, então eu cuidava das pessoas também, mas de que forma? Ajudando elas numa questão de pele, melasma, acne, espinhas, que mais? Clareamento de pele, várias questões. Mas aí o que acontece? Eu evoluí, por quê? Porque eu entendi que muitas dessas questões também estão relacionadas ao emocional. Entende? Então a gente vai evoluindo, tá, gente? Evoluindo. E aí, como fazer isso com verdade? Por exemplo, para que você possa se destacar no mercado, não é só vender o seu produto e pronto. Tchau. Não, vender também é escuta, gente. A gente precisa entender o cliente, a gente precisa ter, né, paparicar o cliente, né, ter o cuidado, né, enfim, cuidar mesmo, ainda mais se você trabalha com atendimento, a escuta é tudo. Na verdade, quando a gente fala de terapia, de aromaterapia, de questões emocionais, nós precisamos escutar o nosso cliente. Não tem como ser diferente, tá, gente? A gente precisa ter essa escuta ativa, a gente precisa escutar. E muitas das vezes o cliente, ele só quer falar, ele quer desabafar, ele quer colocar tudo pra fora. Então a gente precisa ser essa escuta segura e essa escuta de confiança para ele, né? Será que eu estou fazendo isso? Será? E aí a gente pode trazer aqui também para as redes sociais, né? Criando conteúdo, né? Então nós podemos compartilhar histórias reais de transformação dos nossos clientes, né? E aí os nossos seguidores, os nossos clientes vão começar a ver tudo isso e aí vão entender que, né, funciona o seu trabalho. E aí você tendo mais clientes, pessoas mais entendidas chegando, você vai perdendo medo de divulgar o seu trabalho, né? Quando a gente posta com intenção aqui, quando a gente posta com verdade aqui, né? Não com obrigação, eu tenho que fazer, ai não, que chato. Você gosta do teu trabalho?
Já começa por aí. Será que você gosta do seu trabalho? Eu amo o que eu faço, gente. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui na internet. Eu amo o que eu faço. Amo, 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 amo. Já começa por aí também, tá? E aí você precisa levar conteúdo pro teu cliente, né? Levar o que você aprende pro teu cliente. Ensinar algo, né? Que ajude o teu cliente, né? Que acrescente na vida do teu cliente. Sobre aromaterapia, sobre os óleos essenciais. Você precisa fazer isso, tá? E isso você está ajudando o seu cliente. Você está trazendo um diferencial, né? É um vender com afeto, por assim dizer. Não é uma foto que você posta lá e coloca o endereço, um contato e tchau. Não, não é assim, tá? A gente precisa pensar no nosso cliente. E aí é uma série de fatores que vai trazendo mais confiança, vai trazendo mais tranquilidade, né? Porque quando a gente segue um método, a gente consegue ter mais confiança, ter mais tranquilidade, estar mais disposta, porque não, eu sei que aquele método funciona, então eu vou seguir aquele método, né? E aí chegando os resultados, eu vou adquirindo mais confiança e vou perdendo o medo de divulgar o meu trabalho. Faz sentido para vocês? E aí também a gente precisa seguir um método que funcione, um método de confiança, de um profissional que te inspire confiança também, né? Porque se você simplesmente lá vê na internet um profissional que não te inspira confiança, que não te inspira segurança, que você fica meio assim no que ele fala, e aí fica complicado, né? A gente também precisa ter responsabilidade, né? E aí também quando a gente traz tudo isso aqui para o trabalho, para a rede social, que a gente faz tudo com embasamento, né, com verdade, isso chega pra gente, isso chega pra gente, tá? Isso chega pra gente. Muitas das vezes não, gente, muitas das vezes não. Vou falar sério aqui com vocês. Muitas pessoas escolhem outro caminho, né, que é o caminho mais fácil, o caminho de jogar qualquer coisa aqui, de surpreender, de sabe, fazer acontecer, de pegar a pessoa pelos olhos, assim, né? Não faça isso que você vai ter isso e aquilo. Substitua isso por aquilo que... Esse é o caminho mais fácil e que atrai muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Mas será que é o caminho mais verdadeiro? É o caminho mais seguro? É o caminho mais confiável? A gente precisa ver isso. Porque escolhendo, né, o método certo, o método mais seguro, mais confiante, nós vamos passar isso para o nosso cliente, né? E aí o nosso cliente vai fidelizar. E aí isso vai trazer confiança, isso vai trazer segurança pra gente. E aí a gente vai cada vez mais conseguir divulgar o nosso trabalho sem medo. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido para vocês? Me contem aqui. É um processo, gente, de troca, tá? É um processo de troca. E aí, gente, eu separei aqui uma frase para vocês, bem importante. Tá com papel e caneta aí para anotar? Peguem papel e caneta para anotar. Seu medo não é fraqueza. Ele é um convite à coragem. Use seus óleos essenciais, seu trabalho, sua voz. Você nasceu para florir com um propósito. Sem medo, com confiança e com segurança. Tá bom? Anotaram? Quero saber, quem anotou essa frase? Me contem aí. Quem anotou? Eu quero saber. Deixa eu ver quem entrou aqui, quem está nessa live. Jéssica, Marilene. Marilene? Nena, Raine, Cristina, Luana. Me contem aí.
Isso, gente. O conhecimento, ele de fato, ele traz essa segurança, tá? Ele traz essa segurança. E muitas das vezes é preciso buscar mais, tá? Sair da superfície. Sair da superfície. Quando a gente sai da superfície, a gente aprofunda. É por isso que eu falo aqui, gente, é muito sobre causa, sobre cuidado integrativo, sobre o não existir fórmulas prontas, não existir. Por quê? Quando nós queremos aprender a usar os óleos essenciais, aprender a indicar os óleos essenciais no nosso trabalho de forma profissional, nós não podemos ficar na superfície. Não dá para ficar na superfície, gente, não dá. A gente precisa aprofundar. Não tem como ajudar o nosso cliente, o nosso interagente, o nosso paciente na superfície. Não tem como. Nós estamos falando de vidas, de saúde, de famílias. Não tem como ficar na superfície. A gente precisa aprofundar. E aí, por isso que eu prego tanto o não a fórmulas prontas. Não quer dizer que eu não use fórmulas prontas, que eu não use receita. Inclusive, lá no curso Caminho dos Aromas, tem receita para vocês, tá? Mas por que eu levo receitas para vocês lá no Caminho dos Aromas? Porque quando vocês chegam nesse nível das receitas, dos protocolos prontos, vocês já estão preparadas para isso. Não é uma coisa que vocês viram aqui no meu Instagram, uma receita pronta, e vocês não sabem, muitas talvez, não sabem nem do que se tratam, e copia e cola. Copiar e colar não traz profundeza, não traz aprendizado. Tem como colocar essa frase na live? Eu vou digitar aqui para você. Vamos ver aqui. Seu medo. Vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Peraí, gente. Seu medo não é fraqueza. Ele é um convite à coragem. Use os olhos. Use o seu trabalho. A aromaterapia sua voz. Você nasceu para florir com propósito. Deixa eu ver se tá certinha. Deixa eu ver aqui. Seu medo não é fraqueza. Ele é um convite à coragem. Use os olhos, use o seu trabalho, a aromaterapia, sua voz. Você nasceu para florir com propósito. Muito bem. Tá aqui a frase. Tá certinho aí pra vocês? Tá, né? Então, gente, como eu tava falando, profissional da aromaterapia, profissional que usa a aromaterapia, os óleos essenciais, não deve ficar na superfície, gente. A gente precisa aprofundar. A gente precisa aprofundar. E adquirir mais e mais e mais conhecimento. Mais e mais conhecimento. E entender por que a gente indica aquele óleo essencial. Por que a gente está usando aquele óleo essencial. O que está acontecendo com aquela pessoa.
De onde vem aquele problema? De onde vem aquela situação? Será que ela pode realmente substituir um medicamento por um óleo essencial específico? Será que no caso dela pode ser feito isso? Será que qual óleo essencial seria possível fazer isso? A gente precisa entender. Tá? Precisamos entender. É isso, minha gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Vamos embora perder esse medo de divulgar o próprio trabalho. Vamos. Isso aqui é um trabalho, minha gente. Isso aqui é um trabalho. Boa tarde, luminárias. HB Luminárias. Seja bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Não sei. Bora perder o medo de divulgar o trabalho na aromaterapia? Bora perder o medo de vender os óleos essenciais? Bora! Segura na minha mão e vem comigo. Bora perder esse medo, porque isso aqui é um trabalho lindo, maravilhoso e capaz de transformar muitas e muitas e muitas vidas, gente. Começando por nós mesmas. Tá bom? Bora? Bora, acesse já o link na bio agora mesmo e adquira sua vaga no curso Caminho dos Aromas e vamos juntos nessa jornada. Vamos juntas nessa jornada. E bora ganhar essa consultoria gratuita hoje para aprimorar ainda mais seus resultados. Perder totalmente esse medo aí de divulgar esse trabalho lindo que você faz. Existem pessoas que estão precisando de você, cada vez mais. Não se ofusque, não se esconda, bota a tua voz no mundo e vamos embora perder esse medo. Tá? Vamos adquirir confiança, vamos adquirir segurança. Bora perder esse medo de divulgar o teu trabalho. Tá bom, minha gente? Tá bom? Gente, hoje bati o recorde aqui. Quase uma hora de live. Toda segunda-feira, às 15 horas, eu estou aqui com um tema diferente, um assunto diferente para poder te ajudar. Tá bom? Bora aproveitar essa oferta de hoje, minha gente? Já tem gente aproveitando, hein? Vai ficar de fora? Acesso vitalício enquanto existir a plataforma, enquanto eu existir, com novas aulas, novas atualizações, novos materiais, por essa oferta incrível. Você já viu quanto custa o Caminho dos Aromas? Você já viu quanto custa um Caminho dos Aromas? Dá uma olhadinha lá no link da bio. Olha lá pra você ver. Você não vai se arrepender. Bora, mulher, bora. Então é isso, minha gente. Essa foi a Aroma Live de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Segunda-feira estamos aqui novamente às 15 horas da tarde, tá bom? E eu conto com você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!